Olá, boa tarde. Está na lei. Agredir fisicamente uma criança é crime, mesmo que seja apenas uma palmada. E com os celulares, qualquer caso logo chega ao tribunal das redes sociais. Mas será que existe espaço para alguma exceção ao interpretar a norma? No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos perguntar a quem entende do assunto o que fazer quando aquele pai ou mãe carinhosa perde a cabeça no momento de desespero. E você vai ver também. Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, suspende reintegração de posse em São José dos Campos, São Paulo. A desocupação ofende decisão do Supremo, que determinou que as remoções coletivas só devem ocorrer após o devido processo legal e encaminhamento das pessoas afetadas a outro local com condições dignas. Justiça Paulista mantém multa de mais de 10 milhões de reais imposta pelo Procon, a operadora de telefonia. O entendimento foi que o valor é compatível com o porte econômico da operadora de telefonia, Claro. E ainda, o Superior Tribunal de Justiça decide que, mesmo com a nomeação de depositário, o administrador judicial deve responder em ação própria por bens perdidos em processo de falência. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu uma ordem de reintegração de posse no interior de São Paulo. O ministro entendeu que devem ser seguidas as regras de transição para a retomada de desocupações. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia autorizado a reintegração de posse contra 5 famílias que vivem no Parque Natural Municipal do Banhado, em São José dos Campos, interior de São Paulo. O local está dentro de uma área de proteção ambiental. O Tribunal Paulista havia determinado o despejo sob o fundamento de evitar o aumento dos danos ambientais na área e impedir a expansão das invasões. Mas a Defensoria Pública do Estado recorreu ao STF, alegando que a Prefeitura deu prazo até 20 de janeiro para a retirada das casas e apresentou um plano de desocupação da área onde vivem 120 famílias, número bem maior que o mencionado na decisão judicial. Segundo a Defensoria Pública, a desocupação ofende decisão do Supremo, que determinou que as remoções coletivas só devem ocorrer após o devido processo legal e encaminhamento das pessoas afetadas a outro local com condições dignas. Em novembro do ano passado, o plenário virtual determinou ainda a adoção de regime de transição para a retomada das desocupações autorizadas pela Justiça. Para isso, os tribunais devem instalar comissão para mediar os despejos. Segundo Moraes, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo ofendeu a decisão do STF porque não indicou o local para onde essas famílias deverão ser levadas, resguardando os direitos à moradia e à saúde das pessoas em situação de vulnerabilidade. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, mesmo com a nomeação de depositário, o administrador judicial deve responder em ação própria por bens perdidos em processo de falência. No caso julgado, o Tribunal de Justiça do Paraná havia determinado que o administrador judicial depositasse os valores correspondentes a bens da massa falida não encontrados depois de terem sido arrecadados para a realização de leilão. Mas, na terceira turma do STJ, os ministros, por maioria, reformaram esse acordo. Para o colegiado, essa responsabilidade solidária do administrador pelo desaparecimento de bens na falência, decorrente de dolo ou culpa do depositário, deve ser apurada em ação própria, com garantia de contraditório e ampla defesa. O relator do recurso especial provido, ministro Moura Ribeiro, chamou atenção para a necessidade de cautela na responsabilização do administrador judicial por bem perdido pelo depositário na falência. Segundo o ministro, essa ação de responsabilização demanda que o administrador seja destituído de suas funções, cabendo à massa falida promover a ação de responsabilidade por meio de novo gestor. Na situação analisada pela terceira turma, foi concluído que não houve no processo a comprovação de dolo ou culpa do depositário pelo desaparecimento dos bens arrecadados. Termina na próxima segunda-feira o prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições.
Eleitoras e eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno das eleições do ano passado têm até a próxima segunda-feira, dia 9 de janeiro, para apresentar a justificativa de ausência. É possível justificar pelo aplicativo e-Título, disponível para download gratuito nas lojas digitais. Também pelo sistema Justifica, ou ainda enviar o requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição aos cartórios eleitorais. Cerca de 38 milhões e 100 mil eleitores deixaram de votar no segundo turno das eleições gerais. A multa por não justificar a ausência é de R$ 3,51. Quem estiver em situação irregular com a Justiça Eleitoral não consegue emitir ou renovar passaporte, receber salário em emprego público, tomar posse em concurso público e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. O cidadão que não votar por 3 turnos consecutivos, não justificar e não quitar a multa, terá o título de eleitor cancelado. E a seguir, nós vamos falar de proteção às crianças. Existe possibilidade de se flexibilizar a interpretação da chamada Lei da Palmada? Voltamos já. Na capital baiana, um homem foi filmado na praia batendo nas 2 filhas. O caso ganhou repercussão nacional e trouxe novamente à tona a questão sobre os limites para as punições aplicadas pelos pais às crianças. O registro foi feito por banhistas que estavam na praia de Itapuã, em Salvador. Nas imagens é possível ver o pai dando chineladas nas crianças. Em outro momento da gravação, o homem chega a erguer uma delas e a arremessa no chão. Depois da repercussão do vídeo, o pai publicou na internet um pedido de desculpas. Ele assumiu que se excedeu e negou que maltrate as filhas. Eu reconheço meu erro, entendeu? Por mais que aquelas imagens sejam fortes, minhas filhas estão aqui. Na mesma hora a raiva passou, eu me desculpei. Tanto que eu me desculpei com quem estava ali também. Algumas pessoas disseram, não, ele está certo, é o pai, mas bateu demais. O caso é investigado pela Polícia Civil. As crianças estão sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar e devem prestar depoimento. O homem também vai ser ouvido pelos investigadores. O Ministério Público da Bahia já pediu informações sobre o inquérito e disse em nota que a apuração está em segredo de justiça. No Brasil, a educação não violenta é defendida no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi alterado em 2014, quando entrou em vigor a chamada Lei da Palmada, que garante o direito de menores de idade a serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou tratamento cruel. Segundo o último levantamento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o Disque 100 recebeu, no primeiro semestre do ano passado, quase 54 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes no país. A lei determina que pais que utilizem meios violentos na correção dos filhos sejam advertidos sobre o caso e encaminhados ao Programa Oficial de Proteção à Família, tratamento psicológico ou psiquiátrico, além de programas de orientação. Já a criança vítima da agressão, de acordo com a norma, deverá ser encaminhada a tratamento especializado aplicado pelo Conselho Tutelar. Quando a gente bate uma criança, grita, xinga, humilha uma criança, a gente está ensinando para ela que é aceitável que ela não só sofra, como também cometa violências, e a gente está ensinando para ela que quem ama pode agredir, né? E não é assim. Na entrevista de hoje, conversamos com a vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, Érica Arruda, que vai explicar mais sobre o que diz a legislação brasileira quanto à violência física que pais cometem com os filhos sob a justificativa de punição. Boa tarde, doutora Érica. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Obrigada, Carlos Eduardo, eu que agradeço. O tema, ele na verdade, ele gera uma polêmica já no próprio processo de criação e aperfeiçoamento desta legislação. O que é que diz exatamente ali e como se procura fazer essa aplicação? Porque há quem desde como eu disse, o início das discussões, acha que o Estado não deve interferir na criação pessoal dos filhos e há o outro lado no sentido de se coibir uma cultura de agressão característica da sociedade brasileira. O que é que se procura? Um meio termo entre essas posturas? Qual é a posição que tem sido adotada até agora?
Bom, Carlos Eduardo, como vice-presidente do Conselho da Criança e também como pesquisadora acadêmica, nós temos muitas evidências de que o Brasil é um país muito violento e que há uma naturalização dessa violência, especialmente contra crianças e adolescentes. Eu fui conselheira tutelar aqui do município do Rio e não foram poucos os casos em que essas situações de violência, elas aconteciam e elas são absolutamente naturalizadas. Na verdade, a legislação hoje, ela pune esse tipo de conduta. O Código Penal, o artigo 136 do Código Penal, culpabiliza e dá uma punição àqueles que praticam maus tratos contra crianças e adolescentes. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que é, na verdade, o nosso grande microsistema de direitos humanos que protege crianças e adolescentes, também fala especificamente no artigo 232 de que aquele que tem guarda, né, que aquele que é o responsável pela criança ou adolescente não pode, em nenhum momento, em nenhum caso, propor ou praticar nenhum tipo de ato vexatório. E aí uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente, como você mesmo colocou, que é a Lei 13.010, que é a Lei da Palmada, do ano de 2014, que veio para a legislação, que incorporou-se ao Estatuto da Criança e do Adolescente, para que essa realidade, de alguma forma, fosse reduzida, né? E é claro que, como você disse, a gente tem uma sociedade que é muito violenta, especialmente contra crianças e adolescentes, só que hoje, como nós temos uma conscientização maior com as mídias sociais, com a internet, a sociedade como um todo também está se corresponsabilizando por essa proteção. Então, as crianças e os adolescentes, eles têm a sociedade também como um todo para protegê-lo. O CMDCA, por exemplo, que é um Conselho de Direitos de Criança e Adolescente, formado de forma paritária por representantes do governo e da sociedade civil, é um exemplo de que a sociedade também precisa atuar nessa proteção. Aquele jargão antigo que a gente ouvia, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, hoje ele já está obsoleto. Hoje, a gente precisa entender que é responsabilidade de todos, isso está inclusive previsto na nossa Constituição, no artigo 227, que foi um importante artigo na Constituição que instaurou o paradigma da proteção integral de crianças e adolescentes, que diz lá, de forma expressa, é responsabilidade da família, do Estado e também da sociedade proteger crianças e adolescentes. Então, todos nós devemos denunciar e devemos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes de qualquer forma de violência ou violação de direitos. Esse é o impacto das tecnologias modernas, já nas câmeras de celulares e até mesmo câmeras de segurança que captam imagens de situações que muitas vezes caem nas redes sociais e chegam aos tribunais? Sim, com certeza. Eu, como fui conselheira tutelar durante muito tempo, né, o que nós sabemos e o que eu pude constatar na prática, no dia a dia, é que essas situações de violências não são novas, elas sempre existiram, só que agora a visibilidade delas é muito maior. Então, essas situações, tendo mais visibilidade, elas com certeza são um instrumento a mais para que essas questões sejam decididas pelo Poder Judiciário. Porque, como eu disse, maus tratos, né, e toda forma de violação de direito contra criança e adolescente são crimes e são avaliados pela Justiça. E aí o Poder Judiciário, com certeza, utilizará esses meios de prova para as suas decisões. Além disso, também se trata de uma atuação a qual a família também deve ser observada. Então, não só punibilizar, é claro, é um crime, essa pessoa, caso isso seja realmente comprovado pelo Poder Judiciário, pela Justiça, essa pessoa, esse pai, ele deve ser punido, mas essa família também precisa ser trabalhada, né? Eu digo que trabalhar com a família dá trabalho, né? Essa naturalização da violência é algo que é cultural e acabar com essa cultura também prescinde da necessidade dessas famílias terem todo um suporte psicológico, de atendimento, e essa criança que sofre a violência também. Então, todas as consequências que a Justiça vai incidir em relação a esse caso, a gente precisa entender que medidas protetivas e também medidas para essa família também precisam ser adotadas, porque a gente precisa quebrar e acabar com essa cultura de uma forma, de forma ampla, né? Entender que essa proteção ela é da criança,
do adolescente e também da família. A família também precisa entender que estes atos não podem ser naturalizados, que isso também é uma violência e que esses pais também precisam passar por um processo aí de conscientização. Quer dizer que nós temos, então, a previsão de uma estrutura que tenha medidas psicossociais para verificar a real situação daquela família e também os casos de punições específicas. Seria mais ou menos esse o parâmetro de atuação nessas situações delicadas? Exatamente. Eu, quando trabalhei no Conselho Tutelar, a gente tem algumas medidas que o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, estabelece, que são as chamadas medidas protetivas. Essas medidas protetivas, dentre elas, existe, por exemplo, tratamento psicológico para crianças, para adolescentes, tratamento psicológico para a família, acompanhamento familiar, a inserção das famílias em programas de auxílios, em programas profissionalizantes, enfim. Então, há uma série de medidas de proteção que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente impõe, que elas podem e devem ser também combinadas cumulativamente com essas punições, porque, de alguma forma, este agressor, ele muitas vezes não entende que aquilo é uma agressão, por conta desta naturalização da violência. Então, este agressor precisa entender que aquele ato é um ato criminoso, que ele não podia fazer isso. Inclusive, em uma das entrevistas, esse pai falou: quem nunca levou uma chinelada? Então, ele, de alguma forma, naturaliza e, de alguma forma, ele vem trazendo aí um ciclo de violência que eu não conheço, né? A gente não conhece a família, não posso ser leviana em falar desse caso e desta família, mas muitas vezes são ciclos de violência difíceis de serem quebrados. E eles só podem ser quebrados quando a gente faz todo um trabalho preventivo de proteção com essas famílias, com essas crianças e com esses ciclos familiares. E o trabalho do Conselho da Criança também é um trabalho de prevenção. O Conselho da Criança não é um órgão judiciário, né? Pelo contrário, a gente trabalha, sim, nessas campanhas de prevenção e de conscientização, não só das famílias, mas de toda a sociedade, de que essa responsabilidade é de todos nós. Muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar acompanhando todos esses casos e essa estrutura legal como um todo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. E no próximo bloco, na retrospectiva 2022, vamos falar da cobrança do ISS sobre os serviços prestados pelos cartórios. A gente volta já. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve multa de mais de 10 milhões de reais à operadora de telefonia Claro. A penalidade foi imposta pelo PROCON por várias violações ao Código de Defesa do Consumidor, entre elas o vazamento de dados dos clientes. O PROCON de São Paulo abriu um processo administrativo contra a operadora de telefonia Claro em 2020. Vários clientes da empresa estavam reclamando de erros nas faturas, falta de informações sobre a cobrança de taxas de visitas técnicas, propaganda enganosa, inserção irregular de nome no serviço de proteção ao crédito e vazamento de dados pessoais. Diante da comprovação de tudo isso, o PROCON estipulou multa de mais de 10 milhões e 770 mil reais. A Claro recorreu e a 7ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo confirmou o valor da multa. E a empresa de telefonia entrou com recurso na primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, por unanimidade, manteve o pagamento da multa. O entendimento foi que o valor é compatível com o porte econômico da operadora de telefonia Claro. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da contribuição previdenciária devida pela agroindústria sobre a receita bruta e não sobre a folha de salários. Por maioria de votos, o plenário negou o recurso de uma empresa do setor. No STF, uma empresa do setor de celulose recorreu de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julgou improcedente a ação em que pedia a anulação de notificação fiscal de lançamento de débito referente ao não recolhimento da contribuição agroindustrial. A empresa alegou, entre outros pontos, que o TRF4 havia validado a instituição da contribuição substitutiva, que utiliza a mesma base econômica do PIS e da COFINS para a tributação previdenciária. Para o relator do recurso, o ministro Dias Toffoli, não há inconstitucionalidade na contribuição previdenciária
que incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição, que era sobre a folha de salário. O ministro frisou que a redação original da Constituição Federal previa que os empregadores contribuiriam para a Seguridade Social sobre a folha, o faturamento e o lucro, mas uma emenda à Constituição Federal estabeleceu em 1998 a possibilidade da contribuição sobre a receita. Assim, o faturamento ou a receita não configuram nova fonte de custeio, mas fontes já previstas no próprio texto constitucional. O ministro também afastou a alegação de que as substituições poderiam resultar em bitributação, em razão de o faturamento ou a receita das pessoas jurídicas já serem tributados por duas contribuições para a Seguridade Social, PIS e COFINS. Retrospectiva 2022. Reveja os principais julgamentos que marcaram o ano passado no Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF confirmou a validade da cobrança de imposto sobre serviços por cartórios do Rio de Janeiro. O Imposto sobre Serviços, o ISS, é um tributo municipal que incide na prestação de serviços realizados por empresas e profissionais autônomos. A Lei Complementar 116 de 2003, que regulamenta o ISS, traz uma extensa lista de atividades em que o imposto incide, desde serviços de programação, comunicação, advocacia, terapias, veterinária e até franquias. Além dessa lei, também estão em vigor normas municipais que tratam dessa cobrança. O Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro recorreu então à Justiça, alegando a inconstitucionalidade de decretos municipais do Rio que disciplinavam a incidência de ISS sobre atividades cartorárias. Os dispositivos foram julgados inconstitucionais. O município, então, propôs recurso extraordinário, que foi aceito para reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade das normas. O sindicato recorreu alegando que o recurso deve ser firmado pelo prefeito e não por procuradores do município, como ocorreu. Foram propostos sucessivos recursos no Supremo até a discussão chegar ao plenário. E o que nós fizemos nesses agravos regimental? Aqui está se analisando apenas os pressupostos de admissibilidade, porque a decisão recorrida entendeu que não haveria divergência e que o procurador teria legitimidade para recorrer. O que nós mostramos aqui no memorial, inclusive de peça número 237, é que tem pelo menos mais de 50 precedentes posteriores a esses dois precedentes que são citados na decisão recorrida. O que mostra que não existe... O que mostra que a jurisprudência é justamente ao contrário da decisão recorrida e a favor da tese que é sustentada aqui. O procurador do município do Rio de Janeiro rebateu o argumento do sindicato, alegando não haver divergência jurisprudencial atual sobre a matéria discutida. Mostraremos o acerto da decisão embargada com base em 4 fundamentos. 1, porque está em consonância com a jurisprudência mais recente dessa Suprema Corte, que reconhece legitimidade aos procuradores para interposição de recurso em representação de inconstitucionalidade. 2, porque ainda que consideremos a jurisprudência mais antiga da Corte, em que se discutia essa legitimidade, sempre se entendeu que o ato de interposição do recurso poderia ser ratificado pelo chefe do Poder Executivo, o que aconteceu nesse caso. 3, porque mesmo que se afirme que o ato de interposição apresenta um vício de forma, esse vício é sanável e em nada prejudica a contraparte, pelo que não pode ser por ela alegado. E 4, porque essa Suprema Corte não exige que os recursos interpostos pela União em sede de controle concentrado de constitucionalidade sejam subscritos pelo chefe do Poder Executivo, bastando a assinatura do advogado-geral da União, pelo que a mesma ratio deve ser aplicada a estados e municípios. A relatora do processo é a ministra Carmen Lúcia, que não aceitou o recurso por entender que os fundamentos apresentados pelo sindicato são insatisfatórios para modificar a decisão questionada. Os argumentos que foram apresentados, senhora presidente, senhores ministros, são insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência ou recalcitrância da parte
em permitir que o Poder Judiciário brasileiro ponha termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. O plenário, por unanimidade, acompanhou o voto da relatora. Com essa decisão, o imposto é devido nos termos dos decretos municipais que foram declarados constitucionais. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e continue com a nossa programação.